Queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Não se esqueçam que os arquivos eles estarão aqui no GitHub, tá bom? Pode ver aqui no Pandas, github.com/zorobabel/pandasbr, estarão todos lá, inclusive também mostrar ali também estão quando é que saíram os próximos vídeos e também não se esqueçam que lá também estará aqui o manual, né, do próprio Pandas, que boa parte dos vídeos eu também estarei fazendo com isso. Tá bom? Se você é uma pessoa mais de leitura, vá para o manual. Caso você goste mais de uma explicação, fica aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a tratar a parte do Pandas, né? Pandas não, vamos começar a trabalhar a parte do data frame. Assim como eu expliquei no vídeo anterior, séries é quando nós estamos tratando das nossas colunas, praticamente é isso, tá? E quando nós estamos tratando da estrutura inteira, que são linhas e colunas, estamos tratando sobre o data frame, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que é bem interessante é que nós podemos criar data frames a partir de várias formas, tem vários construtores. E um deles é, por exemplo, eu passar uma lista para dentro do meu data frame, ou uma lista de séries. Por exemplo, eu vou criar aqui uma série, pd.series, tá? Aí eu vou criar aqui, por exemplo, com o valor 1, 2, 3, 4, tá? Name, aí eu vou colocar aqui nome, vou colocar de C1, por exemplo, tá? Aí tanto que se eu vier aqui S1.name, que eu lembro assim, ele volta qual que é o nome da coluna, tá? Então eu vou colocar aqui o S2 também, aí eu vou chamar de coluna 2, tá? Porque sim, tá? Não vou fazer o mais rápido possível. Aí S2, aí eu tenho aqui tenho duas séries. E aí o que eu faço? Eu venho aqui pd.dataframe, ok? A partir do momento que eu abro o dataframe, veja que ele mostra quais são os atributos que eu posso passar, quais são os parâmetros, né? Então, data, índice, o eixos, colunas, the type, copiar, seja lá qual forem os métodos, tá bom? Isso a gente vai explicar mais para frente. Agora, o que acontece? Se eu vier aqui eu simplesmente colocar S1, ele vai me voltar a coluna exatamente do jeito que eu coloquei. Ele vai voltar qual que é o nome da coluna, veja que a coluna ali está como C1, né? E as linhas ele colocou certinho. 1, 2, 3, 4, assim como eu já tinha mostrado. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, ele vai voltar o C2. Até aí, beleza. Só que se eu colocar aqui S1 e S2, somente separado por vírgula, ele vai interpretar como se o índice fosse os valores do C2. O que eu não quero. Eu quero que tenha normal, eu quero que seja, tipo, são duas colunas, a S1 e a S2. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui e coloco uma lista. Aí, na hora que eu executo, você fala assim, peraí. Você falou que isso daí são colunas, né? As séries são colunas, só que na hora que eu executo, ele volta como linha. Por quê? Por causa do tipo de dado que a gente está passando. Se a gente passar simplesmente como uma lista, né, ele vai interpretar que cada um dos valores que eu estou passando na minha série é uma linha. Ah, então você está dizendo que quando eu seleciono uma linha, pode ser que volte como uma série? Não, ele volta como uma série também. Tá? Não, a série não. Desculpa, mas do jeito que eu estou colocando aqui, do jeito que eu estou fazendo isso, ele volta ele volta interpretando como se cada série, tá, fosse uma coluna, tá bom? Então tem que como cada série fosse uma linha, perdão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, e se eu passar uma tupla, por exemplo, ele vai voltar como cada uma linha do mesmo jeito. Então, como é que nós fazemos para S1 ser uma coluna e o S2 ser uma coluna também? A gente tem que passar como um dicionário. A gente não pode passar como uma lista. Se a gente só passar assim, ele vai reclamar, porque afinal de contas a gente precisa de nome da coluna e a gente precisa do nome, né, do endereço. A gente precisa do nome do valor e o valor em si. Então eu posso colocar, por exemplo, .name e dois pontos S1 e eu posso colocar aqui .name também, dois pontos S2. Aí na hora que voltar, aí sim ele volta certinho. Ele volta a coluna como C1 e ele volta a coluna e ele volta a segunda coluna como C2. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de valor que você está passando para o construtor. Dependendo, ele acaba dando problema. Não problema,
né? Ele interpreta do jeito que ele é programado. Se eu simplesmente passar duas listas, ele vai interpretar que cada lista ele é uma... Se eu passar uma lista de listas, cada lista é uma linha, tá bom? Então é isso que você tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver construindo um determinado valor. Ah, aí você pode estar se perguntando assim, beleza, e se eu passar, por exemplo, quer ver um bom exemplo? Se eu passar, por exemplo, uma quantidade de linhas diferentes, né? Então, vamos colocar aqui, tirar essa daqui, e isso. Então, ali em cima, veja que eu coloquei uma série com ambos os valores, eles têm quatro valores. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 10, 20, 30, 40. Então, as colunas são iguais, a quantidade de linhas são iguais em ambas as colunas. E se eu fizer diferente? Então, eu vou pegar aqui esses dois novamente, tá bom? E eu vou tirar, por exemplo, um dos valores. E eu vou criar o novo data frame exatamente do jeito que está aqui. O que vai acontecer? Veja que na primeira coluna ele coloca NaN. O que é NaN? Not a number. Não tem o valor. Então, já que não tem o valor, eu simplesmente coloco como não existe, né? Tipo, que o valor que está ali, ele não é exatamente um número, tá bom? É isso, tá? Então, algumas coisas que são bem interessantes também, que são alguns atributos do data frame. Então, eu vou pegar este data frame aqui, eu vou salvar ele como DF, tá? E aqui eu vou ver quais são os nomes das linhas que eu tenho. Então, por exemplo, columns. Columns mesmo, columns. Eu acho que é por causa aqui DF. Columns. Columns. df.dataframe, eu tenho aqui o meu dataframe. Beleza. Aí eu tenho aqui columns. Ali, ó. Columns, eu estava escrevendo errado. Estava escrevendo com... escrever columns. Errei. Então veja que ele volta que é do tipo objeto, porque afinal de contas a gente está trazendo uma outra coisa. E o que tipo que é? Que a gente voltar o columns. Olha, ele volta um tipo índice. Então ele não é simplesmente só um vetor, né? Ele não é só uma lista. Ele é lista do pandas. Ele é feito pro pandas, ele tem uma certa implementação que é do pandas também. Eu posso puxar quais são os índices também desse daqui. Index. Olha, ele vai do 1, ele vai do 0 até o 4 e de 1 em 1. Tá? Eu consigo saber qual que é o tipo de índice que também está passando aqui. Então, uma outra coisa que é bem interessante, não sei, eu espero que vocês tenham visto sobre listas mutáveis e listas imutáveis. Eu tenho aqui duas listas, beleza? Eu tenho duas séries, na verdade. Eu vou colocar duas listas aqui. Eu vou criar aqui a lista L1, beleza? A lista L1 eu vou colocar alguns valores, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. E eu tenho aqui a lista L2, que eu vou colocar 10, 20, 30, 40 também. Tá? Então, eu vou colocar aqui um dicionário que vai ser o quê? Vou colocar aqui a coluna A, que vai ser o L1, e a coluna B, que vai ser o L2. Beleza? Eu criei os dois. Se eu vier aqui no dicionário, eu simplesmente vou escrever dic, ele vai voltar. Dic. Ele vai voltar e vai voltar esses valores aqui. Até aí tudo bem. Só que como nós estamos tratando com valores mutáveis, então se eu vier aqui no L1, por exemplo, no primeiro valor e eu colocar 1000 e eu voltar para cá e executar, olha só que ele altera. Então assim, por mais que eu já tenha atribuído determinados valores, por se tratar de valores mutáveis, ele vai mudar ali na minha variável dic também. Beleza? Só que se eu fizer isso daqui dentro de listas, então eu vou fazer aqui. Ok? Ele voltou ao valor normal. Eu vou colocar aqui um construtor. Vou colocar um outro construtor aqui, beleza? E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui pd. Aí eu vou chamar isso daqui de x. pd.dataframe. Ok? E eu vou colocar aqui o valor d e c.
O que ele está reclamando? Os arrays têm que ser do mesmo tamanho. Beleza, deixa eu ver só o que eu errei. 1, 2, 3. Lógico. Preciso colocar do mesmo tamanho. Por que tem um 5 aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e aqui tem que ser 50. Então, vamos lá. Ok, construir. Então, se eu vier aqui para o valor x, veja que ele está com esses mesmos valores. Então, você vê que, inclusive, se eu fizer isso daqui, aqui em cima eu consigo construir com séries para poder aparecer o NaN. Desse jeito aqui, não. Tá? Desse jeito aqui, inclusive, acaba dando erro. Os dois têm que ser do mesmo tamanho, porque senão o próprio construtor dá erro. Então, partindo disso, o que acontece? Eu já passei o dicionário aqui para dentro. Então, ele tem esses valores. Se eu vier aqui e mudar, e vir aqui no... Se eu vier aqui, por exemplo, nesse valor, e eu executar novamente aqui o DIC, ele mudou para 1000. Então, partindo disso, pode ser que este valor aqui já tenha mudado. Se eu executar novamente, ó, ele continua com o mesmo valor. Então, assim, ele meio que desvincula na hora que ele cria a série, na hora que ele cria o data frame, ele desvincula os valores que eu tinha antigamente para poder criar uma data frame nova. Beleza? Eu acho que o vídeo já está longo, tá? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu falo sobre construtores com data classes e eu explico sobre outras coisas, beleza? Outros construtores tem lá no manual, caso vocês queiram, mas eu passei algumas coisinhas assim, principalmente esse daqui, que era algo bem interessante que eu acabei testando aqui e vendo. Beleza? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, se inscreve também para poder saber quando sairão os próximos vídeos. Beleza? Beijos na bunda, até mais!